E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas, e nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco do Angular SSR, Server Side Rendering. Eu já estou aqui na página que explica como funciona essa tecnologia. Eu vou deixar esse link na descrição. Quando eu digo na descrição você vai encontrar um primeiro link que vai para os recursos do vídeo, e aí vai depender do vídeo. Pode ser código, pode ser links, pode ser downloads. Então você acessa esse primeiro link que você vai encontrar os demais links que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Então nessa página ele explica de maneira até resumida o que é o SSR, e ele diz aqui que melhora a performance porque a página HTML é renderizada no servidor antes mesmo do JavaScript. Deixa eu ver se eu estou com zoom aqui, eu vou até tentar aumentar. Então aqui ele explica nesse ponto aqui que melhora a performance, que você pode medir essa performance num que ele chama de Core Web Vitals aí. E aqui ele explica que melhora a parte de SEO, ou seja, de Search Engine Optimization, porque como ele renderiza inicialmente o HTML no servidor, então vem aquele HTML puro que mecanismos de buscas como o Google preferem ler um HTML mais puro para poder indexar na busca. Por esse motivo, os sites gerados com SSR ficam mais propícios a serem encontrados numa busca. Aqui ele explica como é que você cria e como é que você adiciona SSR a uma aplicação já existente. Aqui, para criar uma aplicação, nós vamos já criar uma aplicação. Nós vamos criar uma aplicação bem interessante, porque ela vai ser mista. Nós vamos mostrar uma chamada do lado do servidor, uma chamada do lado do cliente. Nesse caso, você vai entender como é que você pode tirar vantagens do SSR. Inclusive, nós vamos aprender aqui também como é que cria uma Web API e fazer com que ela seja consumida pela aplicação de maneira mista. Algum código consumido no próprio cliente mesmo, como é de costume, e outro código sendo consumido com a utilização de uma Web API, sendo consumido no servidor. Nesse ponto aqui ele explica como é que você adiciona SSR a uma aplicação já existente. E vamos descer mais aqui. Nesse ponto aqui ele explica a estrutura, os arquivos principais de uma aplicação SSR. O principal é esse aqui. Esse aqui é como se fosse o main.ts, mas o que é considerado o bootstrapping da aplicação SSR é esse aqui, o main.server.ts. Vamos ver se tem mais coisas interessantes aqui. Vou tentar descer. Ele explica aqui sobre a hidratação, que é um processo interessante. Depois que a página é renderizada no servidor, ela passa a ser controlada no cliente, o DOM dela passa a ser controlado no cliente. O JavaScript passa a considerar essa parte que foi renderizada no servidor para que você possa criar interações que são feitas apenas no cliente. E nesse ponto aqui ele fala sobre o cache e explica que quando ocorrem requisições ao server, essa informação retornada ela é serializada e enviada como parte do HTML. Nesse ponto ele cria um cache e essa informação é reaproveitada nas demais requisições. Vamos ver se tem mais algo por aqui. Bom, e aqui ele fala sobre componentes. Você pode também acessar essa página e se informar melhor. E aqui eles falam sobre Service Worker. Mas nós vamos partir aqui para a prática, que é o que mais interessa aqui. Então, eu já estou aqui com o terminal aberto. Vou até ver aqui como é que está o tamanho das fontes. Estou na minha pasta de projetos. Eu costumo organizar meus projetos em pastas. Então, vamos ver até o que eu tenho aqui nessa pasta. Eu tenho aqui alguns tipos de projetos e tenho ali uma pasta Angular. Eu aconselho você a organizar seus projetos por tecnologia, que facilita muito. Então vamos entrar nessa pasta aqui Angular e já vamos criar nossa aplicação. Antes de criar a aplicação, vamos ver que versão eu tenho aqui do Angular. Qual é a versão que eu estou utilizando? Então você pode utilizar o comando ngversion para ver uma informação mais detalhada de versão do Angular. Usando o comando dessa maneira, ele exibe aqui uma espécie de logo do Angular CLI, ele mostra aqui qual é a versão do Angular. Deixa eu dar um zoom aqui, que no caso eu estou utilizando a versão 19, mostra também qual é a versão do Node, do NPM, que eu estou utilizando a versão 10, eu estou utilizando o Node 20 ali. No caso aqui eu estou utilizando um sistema Linux, Ubuntu, eu estou utilizando o WSL, e aqui ele mostra também as versões dos pacotes utilizados por essa versão do Angular. Você pode também disparar o comando de uma maneira mais resumida, que é o menos version, dessa maneira aí. E nesse caso você nota que ele só vai mostrar a versão do Angular, caso você só queira mesmo a informação da versão, que no caso é 19.0.6. Bom, para criar uma nova aplicação, nós vamos limpar aqui a tela, nós vamos disparar o comando ngnew e o nome da aplicação, que nós vamos colocar, eu já estava fazendo os testes aí, vamos colocar o nome Angular Client
server SSR. Um nome bem grande mesmo aí, para definir bastante o projeto. E para ele evitar de fazer aquela pergunta se eu quero trabalhar de maneira utilizando o SSR, até para garantir que ele vai criar realmente uma aplicação SSR, eu vou colocar menos SSR aqui no final. Nesse ponto ele está perguntando qual é o tipo de compilação de styles que eu quero utilizar. Eu costumo utilizar o SAS, o SCSS. Vamos partir, apesar de que aqui nós não vamos utilizar styles, nem vamos precisar disso. É um exemplo bem simples, que vai demonstrar a criação de uma aplicação mista, em que você vai se utilizar dessa aplicação para consumir dados utilizando o lado do servidor da aplicação e vai também executar um código no lado do cliente. Aqui ele está perguntando se eu quero utilizar Server Routing, App Engine APIs. Eu vou manter o padrão, vou dizer que não aqui. E nesse ponto aí ele já criou o código da aplicação e está baixando os pacotes NPM. Então, nesse ponto ele já criou a aplicação, nós vamos limpar aqui a tela, vamos verificar o que ele criou aqui. Ele criou a pasta da aplicação que nós pedimos, então nós vamos entrar nela. E eu vou utilizar aqui o Visual Studio Code para codificar. Então eu vou digitar o comando code. Ele abriu aqui o Visual Studio Code e eu costumo trabalhar com perfis aqui. Por isso que ele está pedindo aqui para eu instalar o Angular Language Service, que é essencial, eu aconselho que você instale, mas nós não vamos instalar porque provavelmente nós estamos num perfil errado e eu vou explicar rapidamente sobre os perfis. Eu estou aqui no perfil, como você pode ver, perfil default. Então, o default é o que ele sempre abre para um novo projeto, só que eu tenho para cada tecnologia um perfil. Por que isso é interessante? Porque eu posso instalar extensões apenas para aquela tecnologia. Isso evita de causar conflitos e deixa o ambiente mais leve, porque quando eu passo a utilizar um perfil, ele só vai carregar aquelas extensões que foram instaladas para aquela tecnologia. Então, no caso, eu vou utilizar esse perfil aqui, que é Ionic Angular, porque eu costumo trabalhar com Ionic utilizando o Angular, e eles são bem parecidos, então eu costumo colocar no mesmo perfil. Então nós vamos mudar para esse perfil aí. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. E nesse ponto ele próprio pede para você fazer um reload da janela aqui, porque quando você muda realmente de perfil, é aconselhável que você faça o reload para ele recarregar as extensões. E tem muita coisa assíncrona que ocorre quando você abre o Visual Studio Code que pode causar problemas. Para garantir, eu ainda vou dar novamente um reload window. E para fazer isso, eu digitei Ctrl Shift P ou Command Shift P no Mac. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui. Pronto. Escolhi a opção Reload Window. Basta você digitar Reload ali em cima, que ela talvez seja a primeira que vai aparecer. Bom, e nós já vamos logo compilar o projeto até para ver se está tudo ok com o template que nós estamos utilizando antes de codificar. Para isso eu vou dar Command simples ou Ctrl simples, Command simples no Mac e vou disparar o comando ngbuild, dessa maneira aí. Como nós vamos trabalhar no modo Server-Side Rendering, então esse comando ngbuild é bastante importante porque ele vai copiar os bundles que vão ser utilizados no lado do servidor para a pasta dist. E como a gente viu aqui, aparentemente não ocorreu nenhum problema, e inclusive ele mostra aqui para onde foi o output do projeto. Inicialmente nós vamos disparar o comando ngserve para a gente levantar o servidor e executar a aplicação, para a gente ver como é o template padrão que o Angular cria. Então ele já está aqui servindo na porta 4200, nós vamos dar aqui um Ctrl click. Ele abriu aqui na outra janela e o template padrão que o Angular, nesse template que nós estamos utilizando, mostra esse aqui. A página padrão seria essa aqui, inclusive uma página que nem é tão agradável assim. Não só na aparência aqui, mas no código também, que a gente vai já ver. Ele realmente não segue boas práticas nesse código. Então, esse código aqui nós vamos apagar. Ele se trata desse arquivo aqui, appcomponent.html. Eu dei um Ctrl Shift P, desculpa, eu dei um Ctrl P e busquei aqui a página, que é essa aí que você está vendo. Nós vamos entrar nela. Deixa eu minimizar mais isso aqui. Então, todo esse código aqui nós vamos apagar. Então, eu vou lá para baixo. Eu costumo deixar, nem é necessário, mas eu costumo deixar esse router outlet aqui. Até porque eu posso precisar criar menus na aplicação e ele estando aí não vai prejudicar. Então, eu deixo assim. Nós vamos salvar aqui e eu vou tentar puxar como eu costumo fazer sempre. Eu vou tentar mostrar aqui os dois da melhor maneira possível aqui. E você viu que já limpou tudo aqui. Nós vamos passar a codificar aqui. Primeiramente, nós vamos criar um título para a nossa aplicação. Eu vou colocar aqui Code Total, que é o nosso canal, e vou dar qualquer nome aqui, só para ter uma descrição assim mais informativa.
Angular SSR, tá ótimo assim. E aqui, como você pode ver, eu acho que eu estou com zoom aqui, que eu estou achando muito grande, vamos redefinir aqui, pronto. Como você pode ver, já está aqui code total, Angular SSR. Eu já vou definir aqui a estrutura básica da aplicação que a gente vai fazer, para você já ter uma ideia do que nós vamos programar aqui nesse vídeo, no que nós vamos desenvolver. Então, aqui eu vou criar um H2 e vou criar um contador que vai rodar no lado do cliente. Então, eu vou chamar aqui de contador client side, ou seja, é um contador que vai rodar no lado do cliente. Eu vou colocar isso, separar esse em div, que pode ser que a gente precise, e vou colocar o contador aqui. Aqui eu vou colocar um P mesmo, vai ser bem simples, viu? Eu vou colocar aqui o valor do contador, que eu vou inicializar como 0. E aqui eu vou colocar um botão para incrementar. Pronto, como você pode ver aqui, nós já temos o contador do lado do servidor. Inclusive, eu vou até criar aqui embaixo, não é boa prática? Aliás, eu vou criar aqui um style só para ficar... Vou chamar de counter mesmo aqui, só para criar uma divisão, né? Só para não ficar assim tão juntos os contadores, né? Ali, então eu vou colocar aqui um border, um px solid, qualquer cor aí, vamos ver se ele me ajuda com a cor. Vamos escolher essa CCC aí para a gente ver como é que fica. E aqui nós temos que pegar a classe counter que nós criamos para colocar aqui na div. Bom, nós já temos aqui uma divisão que ainda ficou não ficou bem legal, então nós vamos criar aqui um padding para espaçar ela, inclusive um margem também, um margem de 10px, só para ela não ficar muito junta. Até que ficou razoável aí, tá bom. Eu vou aumentar mais aqui e vou tentar colocar uma cor aqui mais... Vamos colocar essa cor aqui talvez. Pronto, aqui talvez fique mais chamativo aí, vamos dizer. Pronto. E um border radius, que nem vai precisar disso aqui, é apenas firula realmente aqui. Então, pronto. Aqui nós temos nosso contador, client side, como você pode ver. Então nós vamos apenas repetir aqui nosso contador, nós vamos trazer ele para baixo, Shift Alt seta para baixo, desculpa, e nós vamos criar o server side, o contador do lado do servidor. Você pode ver, nós temos dois contadores aqui. O interessante é que a ideia vai ser a seguinte, esse contador ele vai rodar apenas no cliente. Já esse contador, ele vai consumir uma Web API dentro da própria aplicação Angular que nós criamos, mas só que ela vai rodar, esse código vai rodar no servidor. O código do cliente, que é mais simples, nós já vamos fazer agora. Para isso eu vou acessar o código dessa página aqui. Então o Angular ele costuma utilizar esse tipo de nomenclatura, né? Aqui você tem o app component e com o mesmo nome nós temos aqui o appcomponent.ts, que é o código que nós vamos modificar. Então dessa maneira a gente vai aqui, primeiramente nós vamos mudar aqui o título para um título melhor. A gente vai colocar aquele mesmo título, code total Angular SSR. Vamos dar uma separadinha. E nós já vamos criar a variável, na verdade as variáveis de contadores dos dois contadores. Então eu vou criar aqui um client counter. Esse contador aqui vai ser o contador que eu errei aqui. Vai ser o contador do lado do cliente. E vamos criar um server counter, que vai rodar no lado do servidor. Vamos criar um método para incrementar o client counter, que ele vai apenas, como você pode ver aqui. Aqui nós temos a variável client counter e aqui o método incremente client counter, que vai apenas incrementar essa variável aqui. E nisso a gente já pode testar. Eu vou salvar aqui para ver se a parte do cliente já está funcionando. Então, a parte do cliente não está funcionando ainda, porque eu esqueci uma coisa bem básica, a gente não está chamando os métodos aqui. E então, o que nós vamos fazer agora é chamar o nosso método aqui. Então, no clique, o que eu vou fazer é chamar o increment client counter aqui. E, logicamente, eu vou substituir esse 0 pelo valor da variável que nós criamos lá, que é a... nem lembro como foi, é a server... desculpa, é a client counter. Pronto. Então, teoricamente, é bem simples. Isso aqui já vem até por padrão em alguns templates aí. É eu diria um Hello World que alguns templates trazem aí como padrão. Então, nós vamos apenas... Você está vendo que o cliente já está funcionando. E uma coisa importante que nós vamos fazer aqui, nós vamos abrir aqui as ferramentas do desenvolvedor, porque nós vamos precisar utilizar isso também. Só que eu vou tentar deixar ela menos... de uma maneira, vamos dizer, mais visível aí. Então, você nota que eu estou incrementando aqui. E dessa maneira não está havendo nenhuma chamada, eu coloquei aqui network e não está havendo nenhuma chamada, o que significa que esse código está rodando no cliente, apenas no cliente. O servidor não está sendo contactado para nada aqui. É um código JavaScript que está hospedado e está rodando no próprio navegador. Vamos voltar aqui para o código e vamos criar nosso método para incrementar nossa variável de servidor. Só que nós não podemos fazer de maneira tão simples assim. A gente precisa criar... Aqui no caso, como vai rodar no servidor, a gente precisa criar uma Web API aqui.
E como é que a gente faz isso no Angular SSR? Dessa maneira, aqui nós temos o arquivo server.ts. Esse arquivo aqui é onde nós vamos criar nossos endpoints da nossa API. Logicamente que você pode organizar, se a API já estiver grande, ou então se o site já estiver grande, você não vai, claro, utilizar só esse arquivo. Você vai poder, por exemplo, dividir sua aplicação em controllers, né, se for o caso. Mas para deixar o exemplo aqui mais simples, nós vamos codificar apenas nesse arquivo aqui. Então nós vamos abrir ele e você vê que já tem alguns gets aqui, veja só. Ele já programa no próprio template, desculpa, alguns gets aqui. Aqui é um get, aqui é outro get. Então, acima desses gets, a gente vai limpar aqui esse código. Inclusive, ele coloca até um código de exemplo aí para criar nossa API. Nós vamos criar nosso server counter aqui. A gente vai criar uma variável que eu vou colocar como let aqui. Let server counter igual a 0, que ela vai iniciar como 0 também. E eu errei aqui. Pronto, dessa maneira. Nós vamos criar aqui Na verdade, para ficar mais interessante, nós vamos criar um post. Então vai ser preciso postar para cá. Então, veja só o que nós estamos fazendo aqui. Deixa eu finalizar aqui nosso post. A gente vai criar um endpoint, API increment, só que eu vou colocar aqui server para ficar mais descritivo, counter. Então nós criamos esse endpoint aqui. E o que ele vai fazer ao ser chamado? Ele vai incrementar a variável e vai retornar ela. Atenção, ele vai retornar ela... Desculpa, eu dei o zoom errado aqui. Ele vai incrementar aqui essa variável que inicia como 0 e vai retornar ela. Mas atenção que nós estamos retornando ela como um objeto. Isso aqui equivale a dizer que eu estou querendo fazer isso. Eu estou querendo retornar um objeto que tem uma propriedade server counter, que é server counter. Mas a gente sabe que no JavaScript e no TypeScript a gente não precisa fazer isso. Como o nome da variável é o mesmo nome lá da propriedade, então nesse ponto a gente pode retirar isso. E vamos salvar e ver o que vai ocorrer. Então, vou só copiar aqui esse endpoint, que nós vamos precisar dele aqui no código da aplicação. Eu vou dar aqui um Ctrl+B para fechar essa árvore lá, e nós vamos já criar o increment server counter. O que ele vai fazer? Primeiramente, deixa eu colar aqui para a gente conferir. Pronto, então está tudo correto. Então ele vai chamar aquele método que nós acabamos de criar na nossa API. Então veja só, nós temos aqui o incremento do cliente, que apenas ele está incrementando aquela variável que eu já expliquei, que é essa aqui que está aqui em cima. E nós vamos incrementar agora essa variável aqui. Como? A gente vai fazer um fetch lá para a API, para a Web API que nós acabamos de criar. Utilizando o método post, porque nós definimos como post lá. Então, ele vai retornar um JSON aqui. E nesse JSON, nós estamos aqui desconstruindo o nosso objeto para pegar apenas a propriedade server counter, que na verdade é a única propriedade que nós temos. E estamos atribuindo ela à nossa variável server counter. Então, nós já vamos receber ela incrementada. Ao chamar esse get, deixa eu até limpar aqui, porque ficou sujo pra caramba aí. Então, ao chamar esse get, ele vai incrementar lá no servidor essa variável e vai retornar ela incrementada aqui nessa propriedade. E nós estamos atribuindo ela à nossa variável, então vai surtir o mesmo efeito no final das contas. Então, vamos testar esse exemplo, só que dessa vez nós não vamos esquecer de fazer a chamada. Eu vou até copiar aqui na nossa interface aqui, que no caso agora é esse botão. Então nós vamos criar aqui o nosso clique e vamos fazer a chamada, só que dessa vez nós vamos fazer a chamada do método increment server counter e logicamente nós vamos colocar aqui a variável que está sendo atualizada, que é a server counter. Vamos salvar o código e ver o que vai acontecer. Salvando aqui o código, eu vou até limpar aqui a parte de rede aqui do DevTools, do Chrome, que eu estou utilizando aqui o Chrome. Então nós vamos incrementar a variável no cliente, você está vendo que não tem nada lá no servidor. E vamos incrementar a variável do lado do servidor para ver o que vai ocorrer. Note que não ocorreu nada, porque ele está dizendo aqui embaixo que simplesmente que esse método não existe. Bom, como nós fizemos uma modificação no lado do servidor, a gente precisa dar um build na aplicação. Então, vamos dar aqui um ng build na aplicação. Inclusive, vamos dar um ng build para ver o que acontece. Vamos em partes aqui, até a gente chegar na perfeição. É interessante explicar dessa maneira. Então, aqui ele já deu o ng build e eu vou dar um ng server para ver o que vai ocorrer. Então, ele abriu aqui na mesma porta, ele está servindo, então nós precisamos apenas atualizar essa janela. Eu vou limpar novamente e vou executar aqui a parte cliente do contador. Está funcionando e não existe nenhuma requisição. E aqui ainda não funciona a parte server. Como você pode ver, ele está dando o mesmo erro, dizendo que esse endpoint not found. Ou seja, o que nós fizemos aqui foi o seguinte, nós não executamos a parte server da aplicação. Isso porque, como é que você faz isso? Se você for aqui no package.json,
Command P ou Ctrl P, abrindo aqui o arquivo package.json, você vê que nós temos aqui os scripts de compilação e execução da aplicação. Então nós temos aqui alguns scripts, como o start. Naquele momento eu dei um ng server, mas eu poderia dar aqui um npm start. Se eu quiser compilar, eu posso digitar npm run build dessa maneira, e vejo que nós temos aqui a execução do projeto SSR. Então nós vamos copiar esse comando aqui. Eu copiei aqui e para executar, está um pouco imprensadinho aqui, vamos tentar levantar um pouco. Nós vamos disparar aqui npm run e o comando lá, que eu vou colar aqui o comando que está lá, que é esse aí. E o que vai ocorrer? Vamos ver. Então, note que ele está servindo, ele já está executando e está servindo dessa vez numa porta diferente. Isso já indica que ele está rodando a aplicação no lado do servidor, utilizando o Node. Antes ele utilizava aqui o Express do Node. Eu acredito que não tenha mudado isso aí. Então, na verdade, ele pode estar utilizando aqui o Express do Node para poder executar esse servidor nessa porta 4000. Então, nós vamos agora dar aqui um Ctrl clique ou Command clique e nós abrimos aqui a aplicação, só que com um diferencial. Ela agora está executando no servidor. Nós vamos abrir também o DevTools aqui para a gente ver. Então, está tudo limpo aí. Vamos executar a parte do cliente. Você está vendo que a parte do cliente está funcionando e aqui nós não temos nenhuma requisição aqui embaixo. E executando a parte do servidor, o que vai acontecer? Note que ele está incrementando e a gente não está vendo aqui as requisições. É porque a janela está muito... Deixa eu tentar mostrar aqui ele numa janela separada para ver se ele mostra. Ah, aqui ele já está mostrando. Eu apenas abri aqui o DevTools, que estava muito imprensado ali para a gente ver. Aliás, vamos ver se a gente consegue mostrar ali embaixo mesmo. É porque aqui tem uma outra... Tentar puxar isso aqui, pronto. Agora já está dando para ver melhor. Eu peço desculpa pelo espaço aqui, que está pequeno realmente. Vou tentar levantar essa aqui para ver se fica melhor. E note que nós temos aqui, o contador, ele incrementou um número. O que ocorreu? Ocorreu uma chamada para a nossa API. Né? E como você pode ver aqui, tem um request. Então, nesse request, ele já recebeu a variável do contador incrementada. Se a gente for novamente, o que ocorre? Ocorreu que ele fez, na verdade, um outro request aqui. Então, veja só. Vamos abrir aqui mais um pouco. Os headers desse request, o que ele chamou? Ele chamou aqui localhost 4000, que é onde ele está servindo a aplicação, e aquele endpoint que nós criamos. Chamou utilizando o método post e o retorno foi um HTTP OK, um 200, né? E o que ele retornou? Aqui nessa parte de response, ele retornou exatamente aquele objeto com aquela propriedade e com um valor incrementado. Então, dessa maneira, deixa eu ver se eu consigo dar uma limpada para explicar melhor. Porque ele vai mostrar ali as outras requisições, né? Então, uma requisição, outra requisição, você está vendo embaixo elas aparecendo, né? Qual é a diferença entre as requisições? É porque a cada requisição, a variável já vem incrementada. Por exemplo, nessa requisição anterior aqui, ó, a variável está 4. Nessa última, ela já veio com 5. Se eu chamar mais uma, então ela apareceu aqui embaixo. Vamos para ela aqui. Então, ele fez todas essas requisições, e em cada uma delas a variável vem incrementada, que foi o código que nós fizemos lá no servidor. Então, nessa última veio 6, por isso ele trouxe o 6 para cá. Caros, então é isso aí. Um exemplo bem simples, mas que pode ser bem útil, que pode fazer com que você consiga criar uma aplicação mista que tanto roda ali algum código no cliente, como também possa consumir uma Web API com banco de dados até, porque como é um código que vai rodar no servidor, você pode colocar banco de dados tranquilamente, um Prisma, sei lá. Pode também trabalhar não apenas naquele server.ts, você pode aumentar a aplicação, criar controllers, simplesmente utilizando o Angular e sem precisar utilizar outra tecnologia. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, eu agradeceria se você curtisse esse vídeo, seguisse o canal e até a próxima.